Bem-vinda, Débora. Bom dia a todos, a todas e a todes. Primeiramente, eu vou cumprimentar por regra de jogo, Rebeca, minha identidade de mulher negra, mas também dizer a você, Mauro, um bom dia e obrigada imensamente para a gente ocupar esse espaço. Esse espaço é o espaço que é o que a gente mais almeja nessa situação tensa que nós vivemos na Baixada Santista, que não é primeira vez. É de governo anteriores, a Baixada Santista é um palco do sensacionalismo midiático, capitalista, porque a gente precisa falar sobre isso. A gente vivemos cercadas de favelas. Nós, Mães de Maio, da Baixada Santista, é um movimento que foi fundado em 2006, após o assassinato do meu filho, Comongari, da Terracom, que trabalhava há 7 anos, e no dia do assassinato dele, ele estava de atestado médico, com operação, cirurgia dentária, e foi um palco do maior massacre da história contemporânea no nosso país, com a contabilidade de 600 mortos no espaço de uma semana. Então, você veja que o estado de São Paulo, ele é a cara do genocídio da população preta, pobre, moradora de favela e de periferia. O racismo estrutural, estatal, que ocorre na Baixada Santista é um genocídio velado, onde, para além da gente enterrar os nossos filhos, nós também, como Mãe de Maio, enterramos as mães. Estar à frente desse movimento custou caro, e custa caro para mim, porque eu não queria estar nesse lugar como Débora, eu queria estar nesse lugar como mãe do Rogério, e vendo meu filho entrar de porta dentro, e ele também ter liberdade de andar nas ruas, de bermuda, de boné e de chinelo. Eu queria não estar nesse lugar, e também não queria que nenhuma mãe tivesse nesse lugar, porque é um lugar doloroso, é um lugar onde a gente morre lentamente como mulher parideira, e não aceitamos mais. O movimento Mãe de Maio, essas mulheres, elas estão no pó da tensão que ocorreu na Baixada Santista. A política do Brasil é uma política de morte, não de inclusão a nós negros e pobres. Ser pobre não é crime. E nós temos que colocar na ponta da pirâmide que essa segurança pública que oferece para nós é uma segurança pública fascista, uma segurança pública que nos caça, nos vê como negro, como pobre, como inimigo maior, uma segurança pública treinada para a guerra. E nós não aceitamos esse modelo que todos aceitaram como segurança patrimonial. Nós estamos falando disso. A gente, quando foi que ocorreu, nós sentimos muito pelas vidas humanas sendo ceifadas. Mas a vida do policial militar que se foi, ela não pode valer a vida de 15 meninos rotulado, criminalizado o tempo inteiro como bandido. Primeiro eles matam, para depois nós, mães, correr igual umas desesperadas, tentando legitimar que seu filho não tinha passagem e não devia nada. E isso é inaceitável, porque a dor da mãe desse policial é minha dor. É minha dor.
A dor da mãe do bandido é minha dor. A minha dor não se mede mais porque eu tive um filho executado que era um trabalhador. Nós estamos falando de uma causa perpétua da nossa Constituinte, do artigo 5º, que o direito à vida tem que existir, é causa perpétua da nossa Constituinte. E o que ocorreu no final de semana passada foi chocante, mas a gente fala que falam de favela e de periferia. Por que não radicalizar? Porque nossos governantes não radicalizam as favelas e dá dignidade para esse povo. Mas o sensacionalismo de um poder é a segurança pública, porque ela escorre sangue. E a gente não podemos aceitar esse modelo. Nós não aceitamos esse modelo. A gente não passa a mão na cabeça do crime organizado, mas a gente pergunta: quem é esse crime organizado? Porque o crime organizado ele foi construído dentro das cadeias, à base de corrupção. E foi assim que ocorreu o massacre de Maio, a qual um agente, né, do Estado, ele estava acharcando familiares de presos. E meu filho e mais de 100 meninos pagaram um preço alto. E a gente vem, há 17 anos, vendo esse círculo vicioso de criminalizar a pobreza, sabe? Entrando dentro das favelas e das periferias, sabe? Fazendo todo tipo de barbárie. Não é porque meu filho morreu que eu não vou ficar no lugar da dor dessas famílias, sabe? Todas. O nosso movimento tem uma mãe de uma policial na Amazonas que estava abandonada. E nós temos ela, nós abraçamos ela. Ela é a menina dos nossos olhos, do acolhimento, do carinho. Porque a dor de uma mãe não se mede. É incrível ver esses governantes usando o braço armado de homens pobres também, que a residência fixa dele geralmente é nas favelas e nas periferias. Colocando também, pobre contra pobre, nessa guerra infinita que não tem fim. Nós estamos falando de uma situação muito grave que está ocorrendo na Baixada Santista. Está em curso uma operação, mas é uma operação genocida. É uma operação para matar. É uma situação que perdeu o controle pelo ego, pela vingança. Funcionário público não pode ser vingativo. Nós não podemos pagar a bala que mata nossos filhos. E o sadismo desse povo de ver mãe preta chorando. Nós não podemos aceitar. O que está acontecendo está em curso. Isso é operação eleitoreira. Essa é a operação eleitoreira. Se não se faz um combate ao crime organizado, matando pessoas, se deve, prende e ressocializa para entregar para a sociedade. Mas essa ressocialização não existe. Custa caro para o governo. O que não custa caro para o governo é matar os meninos, dizimar uma classe, porque é uma guerra de classe, para dar paz a branco. O branco quer a paz, né, das suas propriedades e sua paz no cemitério, oferecendo para nós no cemitério. Então, a indignação é muito grande, a gente precisa parar, conscientizar e dizer que a população ela é contaminada com essa mídia, a mídia que deveria ser a nossa cautela, né, de chegar e trazer os lados dos fatos, dar nome às coisas, não promover esse sensacionalismo, né, que estava ocorrendo no começo, né, da chacina. A gente viu esse palco aqui no mesmo modelo em 2010,
né, onde teve a vida de um policial ceifado no Guarujá, na 14 Bis, e aí dali vieram matando até São Vicente. A maior chacina pós-maio de 2006 foi em 2010, com 23 meninos executados. E é muito fácil matar, porque os inquéritos, eles não saem do DP, porque não há como polícia investigar a polícia. Entendeu? Eles são mandados. A hierarquia lá em cima são as que precisam ser culpadas. A gente precisa culpabilizar as hierarquias, que vem a público dizer que a operação foi satisfatória. Isso é vergonhoso. Isso é a pior vergonha, covardia de uma política, é usar corpos negros, pobres, para se promover numa cadeira de mando. Eles são nossos funcionários, desde governador, como secretário de Segurança Pública, como também os policiais, que a gente tanto teme também pela vida deles. Não podemos mais aceitar essa história que não foi contada dos crimes de maio, essa impunidade perpetuada na Baixada Santista, no estado do São Paulo e no país, com essa cultura da morte, com esse projeto da morte. Tanto de um lado morre, como do outro morre. Não é se gloriar que o lado das pessoas pobres é o que mais perde. Quem perde é toda uma sociedade que estão exterminando a juventude. Não vamos deixar, como mãe preta, esbranquecer esse país, matando nossos filhos. Nossos filhos têm direito de viver, o nossos filhos é nosso, não é do governo do estado. Nós não abortamos nossos filhos, nós criamos, como muitas vezes, mãe solo. Nós criamos nossos filhos para a continuação da nossa raça, da nossa genética, e nós não podemos mais, o adoecimento é visível de todas essas mulheres. Então, é isso que nós temos que dizer, não é um desabafo, é a realidade. A gente precisa dar nome, Mães de Maio, ela está determinada a dar nome para as coisas, sabe? Nós precisamos pedir para as pessoas furar suas bolhas, porque está atingindo a favela derrete, mas também o asfalto vai derreter com essa política, sabe, nazista que está se instalando no nosso país. Antes de passar para a Rebeca, e aí vou silenciar para ouvir a conversa entre vocês duas, queria registrar a mensagem da amiga Cássia Greco, ela mandando aqui, mandando um bom dia dela, gratidão por dar voz a essa mulher aguerrida, muito sofrida, queridíssima Débora Silva. A Cássia Greco é quem me colocou em contato com a Débora, ela que me passou o contato dela, uma amiga muito querida de Santos, uma lutadora, né, dos direitos humanos. Nós tivemos uma passagem quando eu morava em Bertioga, no qual o apoio dela foi fundamental num processo de criminalização de uma mulher. Eu estava numa delegacia em Bertioga e a PM, os policiais civis e o companheiro da mulher indo para cima dela, ela sozinha, a Cássia foi fundamental ali para ajudar na resistência naquele momento. A Débora Silva, que vocês estão vendo aqui, é fundadora do movimento Mães de Maio. As fotos que ela carrega aí são as fotos do filho dela, Edson Rogério, tinha apenas 29 anos, quando foi morto lá em Santos. Ele tinha passado na casa da Débora, estava indo para casa, foi buscar um remédio por conta de uma cirurgia na boca que ele tinha feito, né? E foi morto na esteira do massacre que aconteceu, porque todo mundo que mora em São Paulo, ou mesmo quem não mora, mas lembra, né, aos ataques do PCC, a delegacias, a postos de bombeiros, né, no estado. Foi uma noite de grande terror, e aí em seguida veio a vingança dos policiais militares. Como ela falou, não se sabe até hoje, né? Não se sabe nem a conta desse massacre. Fala-se de 300 a 600 mortos assassinados pelas polícias depois deles. Um deles foi o Edson, lá em Santos, contam-se 9 jovens mortos pela PM na sua vingança. A Débora, então,
está na liderança desse movimento, é gente que se formou no sofrimento, né? Gente que teria outra vida, né? Outra cabeça, outro caminho, mas mulheres, mães que se formaram nesse sofrimento. Recentemente, ela recebeu o título de cidadã honorária da cidade de São Paulo. Foi um título concedido pelo então vereador, por iniciativa do então vereador Eduardo Suplicy. Ela estrelou como figurante, foi considerada a melhor figurante, ganhou prêmio por isso, o filme A Mãe, né, de 2022, um filme exatamente sobre a morte desses jovens periféricos, e está aí nessa caminhada, então, aquela foi lançada desde 2006. Rebeca, por favor. E Débora, querida, máximo respeito pela sua chegada aqui com a gente, máximo respeito pela sua luta, pela sua dor, né? Receba aqui o meu abraço, o abraço também de toda a nossa comunidade que tem se solidarizado aqui nos comentários. Deixa eu ler alguns para você, tá? Doutor Hugo Paiva Teixeira, ele nos diz: que sofrimento terrível dessa mãe, nós nos solidarizamos. Deixa eu ver quem mais aqui. A Soraya, bom dia. A melhor fala de todos os tempos. Enquanto não entendermos que essa dor é a mesma, não podemos ser considerados evoluídos, né? E a Vimeirim dizendo, ouvindo e chorando, né? Muita coisa para a gente poder lidar. Aí imagino que muito mais para você e para todas essas mães que estão juntas nessa luta, né? Nessa semana eu falei que o movimento das Mães de Maio estão unidas com o movimento das Mães do Massacre de Paraisópolis, que aconteceu em 2019, e agora unindo-se também a essas mães desse novo massacre aí em Santos, que tem acontecido nesses últimos dias. E por mais que seja relevante esses movimentos, que sejam extremamente necessários, a gente não pode entrar ano, sair ano, criando movimento. A gente precisa parar, né? O governo precisa parar com essa política de extermínio dentro das comunidades, dentro das favelas, deixar nossos jovens, né, nossos adolescentes viverem, porque não é justo você morrer só pelo lugar onde você mora. Não é justo você estar andando na rua e levar um tiro nas costas, um tiro de fuzil, né? As crianças irem para a escola ter suas mochilas revistadas. Isso é uma violência muito grande que nos mata todos os dias, né? Se não mata o corpo físico, vai matar psicologicamente, mata os nossos sonhos, mata o nosso desejo até de ter uma vida melhor, porque quando você está inserido nessa bolha da violência dentro das favelas, né, não existe outra possibilidade possível. E aí a gente só vai reforçando cada vez mais essas camadas de violência dentro das favelas e comunidades. Eu ouvi uma fala de uma das mães dizendo que tem uma grande diferença, né, entre o governo Dória, o governo passado, e o governo agora do Tarcísio, porque em determinado momento, depois da chacina, o Dória ele ainda volta atrás, né, e tenta se redimir de alguma forma, e a gente não tem visto isso por parte do Tarcísio e também do secretário de Segurança. E aí, agora que a gente está se aproximando, né, uma semana, pouco mais de uma semana desses atos de vocês mobilizadas nesse sentido, vocês já conseguiram abrir diálogo de alguma forma com o governo, com o secretário? Eles fizeram algum movimento ou não? Como que está nesse sentido, nessa organização? Rebeca, nós não entramos em contato para isso, mas a gente pedimos para deputados federais pedir agenda para o governador e o secretário de Segurança Pública e o comandante-geral da Polícia Militar. Nós precisamos dialogar com eles, porque não se faz política matando nossos filhos. Nós não podemos aceitar isso. Vamos fazer política sensacionalista de entregar casas populares, radicalizar, né? A favela. A gente precisa dialogar com o governo, porque a política da morte, ela não está só na bala. É muito pouco tempo mesmo de governança do governo Tarcísio, entendeu? Para ele poder fortalecer a polícia dele, a segurança pública, e esquecer o que é de mais necessário, né, para a população, que é saúde, educação e moradia digna. Mas primeiro ele investe maciçamente na segurança pública para ele, não para a população, né? Para blindar ele, não a população. E nós precisamos dialogar
né, protocolamos ontem à noite, né, esse pedido de uma agenda, e nós vamos insistir, mesmo que ele não responder, porque nós vamos começar a falar o tempo inteiro essa cobrança dessa agenda. Essa agenda é necessária, né, porque não tem como esse autoritarismo ser instalado. Quando você traz muito bem assim, essa provocação para mim, a diferença do governo Dória com o Tarcísio, eu vejo um pouco, porque ele teve um recuo, né? Ele teve um recuo com a atividade desastrosa quando ocorreu, e aí repercutiu muito, né, o massacre de Paraisópolis, né, onde eles sempre tentando desclassificar o que as mães falam, né, sempre tentando, e nós pedíamos agenda para eles, montamos um grupo, pedindo agenda para falar com Dória, também ele não conversou conosco, não atendeu nós, nem os movimentos sociais, porque quando a gente fala nós falamos de um coletivo com muito plural, né, e ele não aceitou, mas ele recuou, porque era pandemia também, que as mortes, as pessoas trancadas dentro de casa, e as mortes acontecendo aceleradamente, né, eles, para poder justificar e tentar nos colocar, nos calar, veio as câmeras de monitoramento, porque nós não somos reformistas, nós queremos nós pretos não precisamos dessa polícia, né, nós não somos negros fujões, eu tenho isso como ideologia, né, mas se é para ter uma segurança pública, que não seja esse tipo de segurança pública, precisa ter controle, mas não é só o governo que tem culpa dessa polícia, sabe, como a gente tentava falar com ele, também o Ministério Público, a gente tem que colocar todo mundo na base da pirâmide, que não faz o controle externo dessa polícia, foi para isso que o Ministério Público foi criado, então é um conjunto estatal que alimenta o poder do ego, né, de uma governança. Então, a gente queria dialogar com ele dentro desse sentido, mas ele não teve diálogo, o que ele teve foi trazer as câmeras de monitoramento, né, nos uniformes dos policiais. Né, essa câmera de monitoramento no uniforme dos policiais, ela não é a solução, mas é o que a gente tem para ontem, né, e para hoje, né, ela não é a solução, porque essas câmeras de monitoramento tem que ter esse controle, era isso que a gente também queria dialogar, e quer dialogar com os governantes, desde Dória e agora com Tarcísio, a gente precisa dialogar com as autoridades, que alguém precisa ter o controle dessas câmeras, porque não existe polícia a investigar a polícia, esse país, né, e a gente vê a diferença muito grande, até porque nós vamos entrar na campanha eleitoral, né, municipal, e as campanhas eleitoreiras feitas em cima dos corpos dos nossos filhos, nunca é diferente, a gente tem, e chama atenção sobre isso, porque essas matanças, elas só acontecem próximo de eleição, é incrível, fazer campanha eleitoral em cima de morte, é vergonhoso, é covarde, né, então a diferença, Rebeca, é uma diferença, mas não tão longa, é muito curta, porque a gente tem, assim, esse olhar, entre a direita e a esquerda eu sou negra, como disse o Eli Carneiro, né, então a gente não vê diferença nenhuma, porque também a gente tem um governo na Bahia, né, que também não consegue controlar, ninguém consegue controlar mais essa pasta de segurança pública, essa que é a realidade, e temos que falar, entendeu? Está descontrolado, porque a cultura do ódio foi instalado dentro dessa instituição, e a gente precisa rever as nossas feridas, para poder a gente falar que a gente tem uma segurança pública. Não existe
jamais no estado de São Paulo o diálogo, sabe? O que existe no estado de São Paulo é extermínio da juventude preta, pobre, moradora de favela e de periferia, e o encarceramento em massa, sim, o encarceramento que o nosso país está entrando, entrou na quarta potência de encarcerador do mundo, e provavelmente a gente vê que ele já está perto de entrar segundo no ranking, né, de encarceramento em massa. Então, investir em presídio é um erro. Nós temos que investir em escola, né? A juventude precisa estudar, a escola integral. Educação integral, com certeza, é a solução, porque nós acreditamos que precisamos, com urgência, armar a juventude de livros. Esse é o caminho. E quando a gente vê que a nossa etnia, né, nosso pigmento entra para dentro dos livros, das universidades, a gente vê que a gente começa também a ser perseguido, porque não adianta também você ser um profissional, ser um teórico, né, que se você tem a cor da pele, você também vai ser perseguido. Então, o discurso é o discurso fascista que nós temos que deletar do meio de nós e clamar, né, para todos, para toda a sociedade, que a segurança pública é a sociedade, o judiciário é essa sociedade hipócrita, misônica, que não quer que nós negros tenhamos a oportunidade, né, criminaliza a oportunidade, então, criminaliza a pobreza, perdão. Então, a gente não tem como dizer que a gente tem um Estado democrático de direito quando ele não é de raça, de classe nem de gênero. Não adianta mudar governo, sabe? A gente tem percebido isso em 17 anos, porque se tivesse mudar governo, dava jeito nessa situação da segurança pública, que custa caro para todos, né? Então, a gente vê que o problema da segurança pública é um problema que mancha a política do nosso país. Sim, é isso mesmo, estou contigo, porque não adianta mudar o governo se as ações são as mesmas, né? Não adianta a fala, né, se as ações que são feitas com as mãos, com a caneta assinando, são as mesmas, você está corretíssima. E aí, Débora, eu estou também lá no grupo de mobilização, né, desde a semana passada, e tenho visto bastante a preocupação de vocês também com a segurança das próprias vidas dessas mães, né? Porque é uma polícia covarde. E aí queria que você trouxesse para a gente também como foi essa sensação de segurança de vocês nessa manifestação lá na Praça 14 Bis, porque a gente ficou sabendo que a polícia mandou a cavalaria para lá, tinha muita polícia em volta ontem também, né? Tanto que o lugar onde foi feita a manifestação aqui em São Paulo, ontem, estava cercada, todas as saídas estavam cercadas pela polícia, não aconteceu nada, mas a gente vê que ocorre um cerco diariamente, né, contra vocês, contra quem luta, né, essa luta tão importante. Como que foi esse primeiro dia de ato lá na Baixada? O primeiro dia de ato na Baixada era para dizer que nós estávamos aqui, que nós existimos como mãe, e que a gente ia, assim, continuar cobrando, né, porque não tem como você ter medo, ter tempo do medo. A gente não tem tempo para ter medo. A gente perdemos, o medo que a gente tinha era de perder nossos filhos, e nós perdemos. A mãe não pode ter medo, mas a gente precisa proteger, não é essas mães, a gente precisa acolher essas mães e dar toda a estrutura para que elas consigam sobreviver daqui para frente, né? Acolher elas, sabe? É uma preocupação muito grande, sabe? De segurança para elas, né? Porque quando a gente perde um filho, a gente fica completamente desorientada, a gente precisa desse acolhimento, e a gente clama o tempo inteiro, a gente quer acolhimento, a gente não quer oportunismo, a gente quer ter pessoas ao nosso redor para somar, porque não tem como as pessoas usarem também, né, uma catástrofe dessa natureza, né,
para poder também se promover, porque existe isso. A gente está falando de coisa séria, muito séria, e a gente fomos acolhida pela galera de São Paulo que desceu, né, pela galera de Santos que se juntou. Nós ficamos muito emocionadas com aquele ato que aconteceu, assim, instantaneamente a correria, como a gente vai fazer outro também em Santos. Então, o acolhimento dessas famílias agora, é necessário que todos tomem conta dessas famílias e das mães, cuide um dos outros, né? É dever. O extermínio da juventude não pode ficar só nas costas das mães. É uma carga pesada para além da dor. Nós precisamos barrar a rajada da metralhadora que está apontada na cabeça das mães. Elas não podem ficar sozinhas. E nós somos acolhedora. Todo o estado de São Paulo e o país sabe que o movimento Mãe de Maio é centralizado na violência policial. Então, a gente precisamos acolher. Nós somos mãe de referência a nível nacional e internacional. Eu acho que deu uma potência para nós muito grande. Sabe por quê? Porque nós estamos tentando sobreviver para mostrar o estado que o Estado deixa essas mulheres. O estado que o Estado deixa essas mulheres. Adoecida. Nós somos mãe adoecida. Então, é um curso do extermínio, sabe? Essas mães vão se debilitando, e elas morrem. Nós não podemos mais achar natural, sabe? Jamais a militância não pode achar natural que uma mãe feche a tampa do caixão da outra. A gente convida uma exumação que a gente não teve coragem de exumar em pleno maio, porque é um maio quando completa anos da chacina que ocorreu com nossos filhos, e a gente foi empurrando com a barriga para poder exumar essa mãe, que é difícil para nós, uma mãe que morreu lutando, porque não tem outro caminho para a sobrevivência a não ser a luta, e conscientizar as pessoas para não largar da nossa mão, sabe? Mas não ia na frente, porque a gente já usamos todos os métodos para barrar esse extermínio, sabe? E nunca conseguimos. E nós somos determinantes. É determinante, sabe? A gente pariu um novo Brasil, uma nova sociedade. Esse é o lema, sabe? Dê as mãos para nós, mas não ande na nossa frente. Porque nós deixamos as pessoas andarem na nossa frente e a gente tomamos tiro, porrada e bomba. A intimidação que ocorreu, sabe, ontem no ato de São Paulo, é uma intimidação covarde, sabe, uma intimidação para dizer que nós estamos no estado autoritário, que eu faço, e ninguém tem a ver com isso, que eu estou no poder, eu posso fazer. Isso foi instalado, na verdade, o estado autoritário, fascista, racista, no estado de São Paulo. A gente só tinha metade, né, dessas qualidades. Agora a gente viu que entrou o Estado nazista no estado de São Paulo, sabe? Porque rir e achar natural, sabe? E satisfatório. Mais de 2 dezenas de vidas ceifadas é ser... Não tem nem nome, não tem nem espécie para um monstro. É um monstro. Isso não é um ser humano. Tirar vidas humanas, sabe? E intimidar. É um modelo que todos têm que ter essa expertise e ficar de olho aberto, porque bater de frente com o governo, vocês vão receber o pequeno espaço que é o que é de menos, para dizer que somos democratas, enfim, é tipo isso, que nós somos a democracia, nós respeitamos a democracia com o discurso fascista, né? Então, é assustador, mas também esse primeiro ato que nós fizemos, teve isso, não teve essa repercussão por parte da polícia, porque quando a gente enfrenta
por mais que a gente não pode se calar, né? Há um consenso, né? Porque o governo não ia dar um tiro no pé atacando, né, a população, né? Porque tem uma eleição em curso e eles são inteligentes, tão unidos, né? Muito unidos contra nós e poderia respingar na campanha eleitoral para campanha eleitoral municipal, né? Então, a gente tem um olhar também político sobre isso e chamar atenção mais ainda. A gente está vendo uma massacre simultâneo no Rio de Janeiro, todo mundo assiste, mas a gente está vendo se expandir, a gente está vendo que está em Salvador, da mesma forma que está acontecendo no estado de São Paulo. Atrás disso, tem outras coisas. E todo mundo precisa refletir que é tempo de todos dar as mãos, dialogar, acabar com o ego, porque a gente que está perdendo. A gente está perdendo e a gente está muito preocupada, porque a gente não podemos deixar a serpente se criar outra vez, porque o que está aí é o filhote da serpente, que deixamos se criar. Ela teve tempo de se criar e ainda criar vários filhotes que, para poder combater, vai ter muito sangue derramado, porque eles vivem do sangue derramado da favela, da periferia. É isso. Débora, obrigada mesmo. Vou chamar o Mauro aqui para essa conversa também, para a gente encerrar. Como que está a atuação da polícia agora dentro da favela nesse momento, né? Como que está aí agora? Tem polícia dentro? Eles estão fazendo toque de recolher? O que se tem nesse lugar? A gente está acompanhando, as operações estão acontecendo, né? A truculência também não para, porque sem essa situação que nós estamos depois da morte do policial, está tendo a truculência, essa truculência está pior. Sempre era amena, mas ela sempre esteve, sempre pior, os esculachos e tudo, né? Porque a gente teve denúncias pela mídia também, a gente vimos que respingou na cidade de São Vicente, né? E também no litoral norte. Está sitiado, nós estamos em estado de sítio, né? Com toque de recolher mesmo, as pessoas têm medo, né? E de circular depois das 10 horas, esse clima de medo já vem desde 2006, né? Nunca terminou, porque nós não temos mais direito de sentar no barzinho, na frente de casa, a gente está trancado, a gente está com preocupação com os filhos e tudo, mas a gente fica cada final de semana, a preocupação é muito grande. A gente vimos também que as autoridades, para quem fez vários pedidos negados, a gente está acompanhando, né, junto com o nosso jurídico, e também com as instituições, né, de direitos humanos, as instituições de defesa também de todo que é movimento, assim, trazendo para nós, né, os nossos deputados se manifestando, e a gente vimos que está controlado, entre aspas, mas não, sabe, mas esse silêncio, ele incomoda muito, porque no final de semana é quando acontece, quando eles atacam, sabe, onde os jovens, muitos deles que trabalham, vai curtir as baladas, vai curtir, tem direito, e é onde eles atacam,
sabe? A gente fica muito preocupada todos os finais de semana, né? As prisões, umas prisões, assim, assustador, que tá, enfim, gente, é muita gente presa, né? Precisa saber, ter uma investigação muito séria, né, sobre isso, porque qual o intuito, né? Quem é que não tem uma tatuagem? Quem é que não tem uma passagem na polícia? Até o próprio, eu estava falando que até o próprio prefeito, né, da cidade teve uma passagem na polícia. Será que ele tem direito de morrer? Não. Essa lógica não pode, né, ter essa prática de vingança. Então está tudo muito tenso, sabe? Não está nada normal. Não adianta estar nada normal o discurso do governo que está normal, porque não está normal. Está muito tenso, continua as operações, continua a suculência, continua as ameaças, e a gente precisa parar, né? Precisa parar. Foi negado para a Defensoria, fez 2 ofícios, pedindo que todos usem a cama de monitoramento, que não estão sendo usada, né? E também que pare a operação. E tudo isso foi negado, sabe? O pedido da Defensoria que teve conosco o tempo inteiro. Então, se foi negado tudo isso, então não está nada bem. Débora, muito obrigado pela tua presença, até sair do ar para deixar o diálogo aí entre vocês duas. Uma honra para nós, importante demais sua presença aqui. Aberta a porta dessa conversa, desse diálogo, você vai voltar muitas vezes aqui e ficamos à disposição. Qualquer notícia que você considerar relevante que tenha em relação ao massacre aí da Baixada Santista, né? Era o massacre do Guarujá, agora já é da Baixada Santista, da chacina, me avisa que você volta imediatamente para conversar com a gente aqui. Muito obrigado, né, Rebeca? Muito impressionante, né? A presença dela aqui, muito forte, muito marcante. Um abraço, querida, para você. Obrigada mesmo pela participação, viu? Estamos juntos. Eu que agradeço, Mauro, esse espaço. É uma honra estar dividindo isso com a Rebeca. A Rebeca, é emocionante ter hora que a minha voz embarga de estar de frente com você, como se fosse uma filha, pode acreditar, né? Já tenha a certeza que você é uma das filhas das Mães de Maio, que segura a nossa mão, né? E dizer para todos, haverá um ato no domingo, às 15 horas, no Sambódromo da Zona Noroeste, na Avenida Afonso Schmidt. Precisamos continuar gritando. Nós precisamos barrar a rajada dessas metralhadoras. Segure as nossas mãos. Venham, ajude nós a engrossar esse coro, pedindo basta. Nós precisamos de todos. Tire 1 hora, tire mais ou menos assim, o mais tardar 2 horinhas, para estar conosco, nos acolhendo, sabe? É necessário. Nós contamos com todos vocês. Pelo amor de Deus, não deixe o sangue dos nossos filhos continuar sendo derramado nessas favelas e nas periferias. Muito obrigada. Obrigado, Cília. Amém, axé. Valeu. Até a próxima vez. Então, manifestação lá no Sambódromo, região Noroeste, em Santos, neste domingo, né, Débora? É isso aí. Todo mundo convocado. Valeu. Tchau.